Aquele clichê, o diferente ele é sempre visto como algo a se distanciar ou algo a temer até às vezes, né? Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro Palma e esse é mais um vídeo aqui desse canal. Até pra dizer que esse é um dos primeiros, é o segundo vídeo aqui do canal, na verdade. O primeiro foi só um vídeo pra dar um oi. Você pode conferir esse vídeo aqui na descrição. Esse eu acho que vai ser o primeiro vídeo, de fato, que eu vou falar sobre alguma coisa e já vou começar falando sobre uma coisa que é muito importante. Então eu queria compartilhar com vocês como foi que eu me descobri gay. Caso você não saiba, ou seja uma surpresa pra você que tá vendo esse vídeo, sim, eu sou gay. E aí eu queria contar um pouco como é que foi esse processo de descoberta, as sensações que eu passei, os momentos que eu vivi. Então, acho que é importante, imagino que muita gente se identifique com isso e muita gente esteja passando por isso. É muito comum a gente ter a visão, né, do momento que a gente não passa mais por isso, que não existe mais. Então, por exemplo, sei lá, eu sou gay assumido desde os meus 18 anos. Eu tenho 23, então já é uma coisa que eu não tenho que pensar e lidar com a parte da descoberta há 5 anos, mais ou menos. Só que vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque tem muita gente que tá se descobrindo, que tá confuso e que tá uma zona e que, né? Então assim, eu queria contar um pouco pra vocês sobre isso. Pra eu contar essa história eu tenho que voltar um pouco nos tempos de escola. Eu me lembro que na escola eu sempre tive namoradinhas. Tive uma namoradinha ali na 7ª série, 8ª série. Tive namoradinha quando eu tava no primeiro colegial. Isso era uma coisa que me fazia ser socialmente aceito dentro daquele contexto. A gente vê que a galera começa a se desenvolver mais afetivamente e eu senti que eu comecei a ficar pra trás. Eu via meus amigos e as minhas amigas todas começando a namorar e começando a ter qualquer tipo de relação e eu ainda ali meio... não! E isso começou a ficar na minha cabeça assim, né? Por que que todo mundo consegue ir além e eu não? Então eu já comecei a pensar assim que tinha alguma coisa esquisita, né? Não esquisita, alguma coisa diferente, bom frisar. Eu fiquei sem ficar com ninguém por assim, 1 ano e meio, 2 anos sem sair direito, sem beijar ninguém. Não que eu beijasse muitas pessoas antes disso, pelo contrário. Mas realmente não me envolvi com ninguém e foi um período muito de autodescoberta, assim, pra mim. Eventualmente, depois desse período aí de seca, pode-se dizer assim, eu acabei me envolvendo com mais uma pessoa. E eu já digo isso porque eu me sinto muito mal por ter me envolvido com essa pessoa pelos motivos que eu me envolvi. Eu, naquela confusão de estar ali no segundo colegial com 16 anos e não entendendo muito bem o que estava acontecendo, quando surgiu essa relação e essa oportunidade de ficar com essa pessoa, né, de me envolver com essa pessoa, nessa época eu já sabia e era nítido que eu tinha atração por homens. O pensamento que passou pela minha cabeça foi tipo, tá, você tá sentindo o que você tá sentindo, vamos ver se ainda resta um pingo de heterossexualidade dentro do seu corpo. Isso é muito pesado, você tá usando outra pessoa pra se descobrir, isso não é legal, isso não é nem um pouco legal. E aí eu acabei me relacionando com essa pessoa por acho que uns 2 meses só, e realmente assim, zero hétero. Gente, a gente tentou. E realmente não rolou nada, e eu tentei fazer rolar. E esse é um ponto muito importante na minha parte de descoberta, porque todo esse processo me desencadeou um puta transtorno de ansiedade. Eu me lembro muito de toda vez que eu ia encontrar essa menina, eu ficava ansioso, eu não me sentia bem, sabe? E a culpa não é dela, pelo contrário, a culpa e a responsabilidade é totalmente minha. Mas eu não me sentia à vontade, eu me sentia forçado a querer fazer alguma outra coisa, a sentir atração, a me envolver sexualmente com essa pessoa, sendo que aquilo era uma coisa totalmente contra a minha natureza. E isso é muito louco, porque quando você vai contra os teus princípios, contra a sua natureza, normalmente isso desencadeia outras coisas que não são legais a gente ter. Eu aprendi muito que a minha ansiedade, ela sempre tá ali pra me mostrar alguma coisa que tá de errado. Seja no contexto que eu tô vivendo, ou seja dentro de mim. Muito louco isso. É uma coisa pra gente anotar. Fiquem atentos e saibam ler a sua ansiedade. Façam terapia. E a partir do momento que isso aconteceu, a gente obviamente terminou. E aí eu tive um pá na minha vida. Assim, foi acho que uma das maiores descobertas de autoconhecimento que eu tive na minha vida. Nesse meio tempo ali, que eu tava no segundo colegial e tal, acho que eu tava no terceiro já, eu nem lembro mais, gente. Linha do tempo aqui não funciona, a cabeça vocês... não. Que eu tava ali me questionando sobre tudo, sobre o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu comecei a me ligar, tipo, por que que eu acho que eu tenho que perder a minha virgindade com uma menina? Porque eu tinha isso na cabeça. E chegou um momento que eu até cogitei e falei, não, beleza, eu transo com uma menina e aí depois tá liberado. Eu posso sair ficando com menina e transar com menina e viver minha vida como bi ou como gay, etc, que tá tranquilo. Só que, na verdade, eu não preciso perder a virgindade com uma menina. E quando eu tive esse estalo, foi assim... revelador pra mim.
mudou a minha vida, assim, mudou meu parâmetro, mudou minha forma de pensar, minha forma de olhar pra mim, porque eu tava o tempo inteiro preso dentro de um padrão normativo, de um comportamento adequado pro meu gênero, para com a sociedade, sendo que eu não preciso seguir esse padrão. Eu não tenho que me relacionar com uma mulher para buscar validação de quem quer que seja, para me provar uma coisa que na verdade eu não sou. Percebe? A gente vai se violentando tanto ao longo do tempo que a gente uma hora percebe que isso não é legal. É uma coisa da gente contra a gente mesmo. E não é legal isso. Nem um pouco legal. E assim, no momento que eu percebi isso, eu comecei a olhar pra trás e olhar pra mim com outros olhos. Eu comecei a entender certos comportamentos, certas situações que eu me encontrava e que eu me sentia extremamente desconfortável. E a partir do momento que eu me entendi como gay, isso meio que se justificou. Eu entendi, sabe? Eu pensava, porra, aquela situação ali, isso aconteceu porque eu não tava entendendo o que tava rolando dentro de mim. E aí eu me comportei daquela forma, eu agi de tal maneira. E isso foi revelador, cara. Foi assim... Eu lembro até, né, porque, enfim, eu sempre tive mais amigas mulheres quando eu era mais novo, né, na minha infância, assim. E aí quando vai entrando na adolescência, eu tentei me aproximar mais dos meninos. Eu fiz amigos homens, eu tenho amigos homens, mas eu sempre tive mais afinidade com as mulheres. Eu acho que eu sempre me senti mais à vontade com as mulheres nesse sentido. Mas eu lembro que vira e mexe, assim, a gente ia na casa de um amiguinho, assim, tal, e a galera com 13, 14 anos, tá todo mundo num processo de descobrir a sua sexualidade. E vira e mexe, assim, a galera, tipo, ah, vamos botar um pornô aí pra assistir um negócio, assim. Pô, legal, a galera botava e tal. Só que eu comecei a notar que eu era mais interessado nos meus amiguinhos vendo pornô do que no pornô que tava rolando com os meus amiguinhos. E aí você já começa a notar que assim, né? Alguma coisa aí tem. Foi aí que eu me abri pra possibilidade de, bom, se eu não sinto atração por meninas, fico com meninas e isso não me dá nada, mas eu sinto atração por meninos e eu nunca fiquei com menino, acho que tá na hora de eu ficar com menina, né? E aí foi que eu fiquei com meu primeiro menino. Eu tinha 17 pra 18 anos. E eu lembro que foi... horrível. Foi ruim. Não foi legal. Não foi legal, mas tinha aquela coisa assim, tipo, não foi legal, mas dá pra melhorar isso aí. Dá pra ver o Roqueiro andando aqui? A coisa linda. E melhorou. E a gente se envolveu, e foi legal. E aí a partir disso que, né, com 17 para 18 anos, eu me entendi como gay. E eu comecei a entender também que cada um tem seu tempo. Eu me sentia muito mal por me sentir atrasado com relação aos meus amigos, com relação aos meus colegas, que a gente se encontrava e me contavam que tinham ficado com a fulana não sei o que, aí tinha transado, tinha feito não sei o que. E todos eles compartilhando experiências e vivências, né? Que é legal dos amigos poderem compartilhar uns com os outros. Mas eu não me sentia à vontade pra compartilhar como eu me sentia. Eu não me sentia à vontade pra me abrir, de fato. E eu passei pelo processo também de me assumir bissexual para os meus amigos mais próximos, pouco tempo antes de eu me assumir como gay. Mas também foi mais como uma desculpa pra, sabe, tipo, eu gosto de meninos, mas eu também gosto de meninas, então ainda tá tudo bem. E realmente não era o meu caso. Eu não me descobri bissexual, eu tava mascarando a minha homossexualidade atrás do rótulo de eu ainda fico com meninas, então, né, não se preocupem tanto. Eu percebo como eu me violentei por não respeitar o meu tempo, por não respeitar e não entender a minha sexualidade. Então eu passei por um ciclo de depressão, transtorno de ansiedade, desenvolvi gastrite, eu emagreci, assim, muito. Então, foi um processo muito difícil pra mim, foi um processo difícil pra minha família, que me via mal, que me via depresso, especialmente a minha mãe, que chegou a ligar, assim, chorando pra um psiquiatra, achando que eu ia me matar, achando que eu ia morrer e o caramba. Então, é um processo difícil, e eu sou uma pessoa extremamente privilegiada com a família que eu tenho, com os amigos que eu tenho. Eu não me recordo ter sofrido nenhum tipo de preconceito com relação a isso. Então, isso é totalmente fora da curva, né? E eu acho que se eu puder passar um recado pra você que tá assistindo esse vídeo, se respeite, se ame. Tenta olhar pra dentro de você e entender as coisas que estão acontecendo. Não é vergonha nenhuma ser gay, não é vergonha nenhuma ser lésbica, não é vergonha nenhuma ser bi, não é vergonha nenhuma ser trans. A gente vive numa sociedade onde os rótulos estão o tempo inteiro querendo colocar a gente dentro de uma caixa, fazer com que a gente se comporte de uma determinada maneira, sendo que na verdade a gente tem que ser feliz. Não adianta a gente lutar contra aquilo que é verdade dentro da gente. Simplesmente não dá. Eu não tô nem falando sobre você se assumir. Isso já é um outro tópico. Eu tenho, obviamente, a minha história de como eu me assumi pra minha família, eu pretendo contar isso em outro vídeo, mas eu digo mais da parte de aceitação interna, sabe? De você se conhecer, de você se reconhecer, você se olhar e tá tudo bem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram,
Se inscrevam aqui no canal, aqui, eu não sei onde é que fica essa jossa. Dê um like, compartilhem com seus amigos e vamos espalhar amor, aceitação. E é isso. Até o próximo vídeo. Hacker.